Bom dia, meus irmãos. Nós iremos meditar hoje em Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 18. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que tu me use como instrumento teu, como um vaso de barro, para que eu possa edificar a tua igreja. Para a tua igreja eu clamo que tu dê a ela o discernimento do teu espírito, para reter no coração somente o que vier de ti. Somente o que vier de ti que possa reter, que eles possam reter em seus corações. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que nós tenhamos uma melhor compreensão de Gênesis capítulo 13, é importante nós lembrarmos da mensagem que nós falamos na semana passada de Gênesis capítulo 12, o contexto anterior. Nós vimos ali o capítulo 12 de Gênesis, que ele se divide em duas partes, do verso 1 até o verso 8 e do verso 9 até o verso 20. Do verso 1 ao verso 8, mostra o chamado de Deus a Abraão e a fé de Abraão que resultou na obediência, em deixar a sua casa, deixar a sua parentela, ir para a terra de Canaã. Do verso 9 até o verso 20, nós vemos que Abraão, ao ele chegar ali na terra de Canaã, ele se deparou com uma condição difícil, onde havia fome sobre toda a terra. Eu entendo que Abraão, ele deveria ter permanecido ali em Canaã, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E não obstante as circunstâncias adversas, ele deveria ter ficado ali, porque ele estava obedecendo a Deus, cumprindo então a vontade de Deus. Mas, ao invés de ele exercitar fé, ele usou então de uma válvula de escape e ele foi para o Egito. Eu entendo que essa ida para o Egito não foi interessante, não foi o propósito que Deus ele tinha para ele. E eu entendo que isso, em virtude das consequências que ocorreu na ida dele para o Egito. Do verso 9 até o verso 13, nós vemos que ele induziu a esposa dele a pecar. Foi consequência dele ter saído da vontade de Deus e ter ido para o Egito. Em segundo lugar, ele prejudicou outras pessoas. No caso, ele prejudicou ali a Faraó, porque a mão de Deus pesou sobre Faraó. Nós vemos isso do verso 14 ao verso 19. E o verso 20 mostra que mesmo depois dele ter saído ali do Egito, as consequências do erro dele ainda o acompanharam. Porque ao sair do Egito e voltar para a terra de Canaã, ele levou ali muito gado, levou ali muitos animais, mas ele levou também servos e servas. Entre esses servos e servas, ele levou ali a Agar. Podemos constatar isso no capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Essa Agar, essa serva egípcia, foi essa que Sara, ela deu para Abraão, para que ele pudesse ter um filho com ela. Ele teve então Ismael. E foi Ismael o pai dos árabes, em quem nós vemos os muçulmanos, que até hoje faz guerra contra o povo de Israel. Então, isso foi uma consequência da atitude de Abraão de ter ido ali para o Egito. Já que no capítulo 13, ele retorna então para a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, ele já muito rico, com muitos animais, juntamente com o seu sobrinho Ló, também muito rico, muitos animais, e passou a ter contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão então, ele chama a Ló e diz para ele: olha, para que não haja contenda entre nós, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Você escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele levantou os seus olhos e viu que o lado ali de Sodoma, a terra era mais fértil. E ele então quis ir para Sodoma. Após Ló sair, Deus então fala com Abraão e confirma a promessa que tinha para com ele. Abraão, por fim, ele exalta, ele faz ali um altar ao Senhor. Isso é o que está aqui no capítulo 13. Vamos ver isso de uma forma mais minuciosa. Aqui do verso 1 até o verso 4, diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul,
ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. O interessante que nós vemos aqui nesses versos é que a terra que Deus prometera a Abraão era muito grande. Assim, a terra de Canaã, essa promessa que Deus havia dado para que Abraão ele viesse a conquistar, era muito imensa. Olha ali o verso 14 e o verso 15. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Devido a essa terra ser muito imensa, Abraão, ele poderia ter ido para qualquer outro ponto de Canaã. Ele voltou para o início, de onde ele havia saído, mas ele poderia ter ido para qualquer outro lugar da terra de Canaã. Olha aqui o verso 17 e o verso 18. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, Abraão, por ele ter retornado do Egito, ele poderia ter ido para qualquer parte da terra de Canaã, uma terra imensa, uma terra que Deus prometera para ele. No entanto, o texto do verso 1 ao verso 4, ele é muito enfático em mostrar que Abraão, ele recomeçou do início. Ele recomeçou de onde ele havia se desviado, da vontade de Deus. Ele começou daquele lugar onde ele não devia ter saído para a terra do Egito. Olha aqui como o texto é muito enfático em mostrar isso. Olha aqui o verso 3 e o verso 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Eu entendo que Abraão, ele não deveria ter ido ao Egito. Assim, Deus o traz de volta ao lugar de onde ele não deveria ter saído. Traz para que ele recomece ali do início. Traz ele para que ele retorne do lugar onde nunca deveria ter saído. Irmãos, é algo muito importante nós pensarmos sobre a necessidade de nós nos arrependermos, de nós reconhecermos os nossos erros, reconhecermos que em um determinado momento da nossa vida, da nossa história, nós então mudamos o nosso caminho e nós fomos em direção a um lugar onde nós não deveríamos ter ido. Nós saímos então da vontade de Deus. Nós usamos ali uma válvula de escape, onde era para nós termos exercitado fé, crido em Deus, mas ao invés disso, nós optamos por sair da vontade de Deus. É nesse momento de reconhecimento do erro, de reconhecimento de que saímos da vontade de Deus, que nós precisamos retornar ao início, retornar ao princípio, nos arrependermos e voltar atrás. Eu creio que é isso que Deus ele quer mostrar para Abraão, sobre a necessidade de retornar do início, de recomeçar, de voltar, de se arrepender e de começar tudo do início. Agora, é importante nós refletirmos em uma questão. Nem sempre as circunstâncias nos dão essa oportunidade de retornar ao começo. Nem sempre. Veja bem, há pessoas que, em determinado momento, elas adulteraram e então saiu da vontade de Deus. Usaram então dessa válvula de escape.
E elas querem retornar e já não mais conseguem. Já não pode mais voltar, porque ela não consegue o retorno ao seu lar, ela não consegue ali talvez o perdão da pessoa com quem ela cometeu esse ato, o pecado, e ela não tem essa oportunidade de retornar. Há pessoas que fazem coisas erradas e em virtude do seu erro, por mais que elas queiram retornar, por mais que elas queiram voltar, a vida não dá essa oportunidade do recomeço, essa oportunidade de voltar. Então, enquanto há tempo, volte. Enquanto há tempo para recomeçar, enquanto há tempo de você se arrepender, de reconhecer o seu erro e de voltar do início, volte. Volte e comece novamente do início. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 5a, diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Arrepende do seu erro, de ter se desviado, de ter saído do centro da vontade de Deus. Arrepende-te. Arrepende de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Vamos agora do verso 5 até o verso 9. Do verso 5 ao verso 9, aqui de Gênesis capítulo 13, nós aprendemos que, por vezes, o melhor que temos a fazer para evitar uma contenda ou um mal maior é nos apartarmos de algumas pessoas. Foi isso que aconteceu aqui com Abraão juntamente com Ló. Para que ele não tivesse uma contenda para com o seu sobrinho, que ele tinha ele como um filho, para que a situação entre os dois não se agravasse, Abraão ele entendeu que o melhor que ele devia fazer era se apartar dele. Olha aqui o texto, ele nos mostra que não havia contenda entre Abraão e Ló, mas havia sim uma contenda entre os seus pastores. Olha o que diz o verso 5 até o verso 7. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. Abraão, ele, vendo essa situação de contenda entre os pastores deles e os pastores de Ló, Abraão se antecipa ao tomar uma decisão para se prevenir de uma contenda. Olha que ensinamento maravilhoso. Nós não devemos deixar que uma contenda ocorra para tomarmos decisões. Às vezes a gente espera que o mal de fato ocorra para que venhamos tomar decisões. Não, já se previna. Se você entende que o mal pode ocorrer, você entende que o prejuízo pode ser maior, então logo se antecipe em tomar uma decisão. Olha aqui o verso 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Eles tinham essa condição de irmandade. Ló era sobrinho de Abraão, e não havia contenda entre eles, mas entre os pastores dele. Abraão então se antecipa em tomar uma decisão para prevenir um mal maior. Para evitar então uma contenda, um mal maior, Abraão se apartou de Ló. Olha aqui o verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim,
E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Há momentos em nossa vida, há momentos em nossa caminhada, há momentos então em nossos relacionamentos, que o melhor que nós temos que fazer para evitar uma contenda maior é nós nos apartarmos de algumas pessoas. Não obstante nós termos bom relacionamento com elas, não obstante nós a termos como irmãos, mas para evitarmos um desgaste, para evitarmos um mal, para evitarmos que as consequências possam se agravar, por um ato de amor, é importante que nós venhamos nos apartar. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8 diz: tudo bem, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de fazer, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Por vezes, é importante nós nos apartarmos até de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós queremos bem, para evitarmos uma contenda maior. Eu vejo isso em pessoas que são recém-casadas e por vezes elas vão morar na casa dos pais. E esse momento de um convívio entre duas famílias, às vezes não é muito salutar. E para evitar o mal maior, é importante que as pessoas se apartem. Eu estou dando somente um exemplo, mas não que necessariamente todas as pessoas devem se apartar. Eu estou dando aqui uma circunstância, um momento, um exemplo de algo que necessita, que o melhor que devemos fazer é nos apartar. Em Atos capítulo 15, do verso 35 ao verso 40, nós vemos que na segunda viagem missionária de Paulo, houve contenda entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. E não foi pior a contenda, porque eles se apartaram um do outro. Vejamos, Atos 15, do 35 ao 40. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Para evitar o mal maior, uma contenda maior entre Barnabé e Paulo, eles entenderam a necessidade de se apartarem. Não obstante, ambos estarem realizando a obra missionária. Volto a mostrar. Não havia contenda entre Abraão e Ló, mas sim em relação aos pastores dele. Abraão, então, ele se antecipa para evitar uma contenda entre eles, e ele entendeu que o melhor que deveria fazer era apartarem-se. Vamos ver agora do verso 10 ao verso 11. E levantou Ló a seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Vemos nessa atitude que Ló mostrou a sua ganância. Ló, ele deveria, por submissão a seu tio, que o tinha como filho, dar o melhor para Abraão, ou ao menos deixar que Abraão escolhesse. Mas não, ele deixou que seus olhos altivos decidissem por ele. Foi uma escolha
tendo como base a ganância, teve como base então seus olhos altivos. Abraão demonstrou humildade, mas por outro lado, a ganância, os olhos altivos então de Ló fez com que ele escolhesse ali a melhor parte. Provérbios capítulo 21, verso 4 diz assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e lavoura dos ímpios é pecado. Ló, ele consultou o seu coração ao invés de consultar a Deus. Naquela oportunidade que Abraão falou para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló poderia ter orado, poderia ter buscado a Deus, ele poderia ter até mesmo se aconselhado ali com o seu tio. Mas não, ele deixou que o seu coração fosse o árbitro, decidisse por ele, e ele não consultou a Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Veja bem, não que Deus não tenha o melhor para nós. A verdade é que o fato de nós olharmos algo farto, algo bom, não quer dizer que em si seja ruim. Não quer dizer que Deus não tem o melhor para nós. Mas o que eu quero que nós entendamos é que quando Deus nos abençoa, a bênção de Deus sobre nós, ela não acrescenta dores. De forma alguma, quando algo vem para nós, isso traz então transtorno, traz uma decadência moral. Isso, por mais que aos olhos seja bom, não é da parte de Deus, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, o verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Vejamos agora o verso 12 e o verso 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. É bem verdade que nenhum dos dois, nem Ló, nem Abraão, sabiam da condição moral de Sodoma. Se a escolha de Ló fosse para a direita, Abraão teria ido para a esquerda. E se a escolha dele fosse para a esquerda, Abraão teria ido para a direita. Não houve realmente conhecimento prévio acerca da condição moral de Sodoma. Então, veja bem, não que isso seja realmente assim uma regra, mas foi a ganância de Ló que o levou para ir para Sodoma. E foi a humildade de Abraão que fez com que ele não fosse para Sodoma. Eu vejo que isso é um ponto realmente assim, importante. Não que isso seja uma regra, mas a ganância levou a ganância levou Ló para Sodoma. E a humildade fez com que Abraão não fosse para Sodoma. Provérbios, capítulo 11, o verso 2. Em vinda soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Vejamos aqui o verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Eu quero fazer aqui uma pergunta. Por que há essa ênfase em mostrar que Deus falou com Abraão somente depois que Ló se apartou dele? Entenda, esse texto aqui ele é muito enfático em mostrar isso. Que Deus ele falou com Abraão, mas depois que Ló se apartou dele. Eu vejo que Deus ele fez isso, não era por causa do caráter de Ló. Pois Pedro diz
que Ló era justo, era piedoso e não se conformava com o estilo de vida dos moradores de Sodoma. Olha aqui, 2 Pedro 2, do 7 ao 9, a parte A. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Eu entendo então que o motivo que Deus ter falado ali com Abraão, somente depois que Ló se apartou dele, é que, por vezes, Deus quer tratar conosco de uma forma particular. Deus, Ele quer ter um a sós conosco. Nós vemos que o momento de nós termos comunhão e cultuarmos a Deus, e estarmos todos juntos no templo, isso é bíblico. Nós vemos sobre estarmos orando juntamente com outras pessoas. Nós vemos que Jesus fazia isso, Paulo fazia isso. Nós temos exemplos das Escrituras Sagradas. Mas é bem verdade também que há alguns momentos em nossa vida que Deus, Ele quer ter uma sós conosco. Aquele momento em que, no nosso particular, nós então nos voltamos para Deus e Deus, Ele trata conosco. Deus, Ele quer falar ao nosso coração individualmente. É importante nós entendermos esse momento de estarmos tendo um particular, esse momento de aquebrantamento, de reconhecimento dos nossos pecados, de confissão de nossos erros e de estarmos então buscando a Deus individualmente. Saibamos o quão importante é termos esse a sós com Deus. Mateus capítulo 6, do verso 6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 14, verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus, ele fez orações públicas. Nós vemos isso em João capítulo 17, chamada ali oração sacerdotal. Mas em alguns momentos, Jesus, ele estava a sós com Deus, tem aquele momento particular de estar com Deus. É isso importante para a nossa vida espiritual. Vejamos agora o verso 15 ao verso 17 de Gênesis capítulo 13. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Deus havia feito uma promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. E por mais que ele se desviou do alvo, indo para o Egito, Deus o traz de volta para cumprir e reforçar as suas promessas. Deus, Ele tem algo para nossas vidas. E dentro da sua soberania, dentro do controle que Ele tem sobre todas as coisas, Deus, Ele há de cumprir todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Salmo 89, do verso 30 ao verso 34. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus, Ele vai permanecer fiel. Os propósitos que Deus, Ele tem sobre nossas vidas hão de se cumprir, porque a promessa partiu dEle. Não obstante, Abraão, ele
ter ido para o Egito, Deus o traz de volta, para que ele recomece do início, e Deus ali mostra para ele tudo o que havia prometido, e faz novamente uma promessa, que iria cumprir tudo o que havia dito, por causa da fidelidade dele. Vamos ver aqui o verso 18. E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja bem, era costume dos cananeus edificarem altares aos seus deuses. Os cananeus, eles eram muito idólatras, mas a perversidade da religião ali dos cananeus era tamanha, que eles, inclusive, eles sacrificavam os seus próprios filhos para o Deus deles. Foi esse o motivo que Deus, então, através do povo de Israel, aplica um juízo sobre o povo de Canaã, fazendo com que todos eles vissem a morrer, por causa do juízo, da justiça de Deus serem aplicada contra esse povo perverso. E esse povo perverso, os cananeus, ele tinha como costume edificar ali um altar ao Deus deles. Aqui no verso 18, diz que Abraão, ele edificou ali, entre os cananeus, entre muitos altares que haviam para os deuses deles, Abraão edificou ali um altar para o Senhor, para o Deus dele. O que Abraão estava fazendo com isso era testemunhando, para que todos pudessem saber, e para todos que pudessem ver, é que o Deus que Abraão estava servindo não era o mesmo Deus dos cananeus. Abraão estava dizendo que está no meio deles, mas não é um deles, e não serve ao mesmo Deus deles. Abraão, ele está edificando um altar, como um testemunho, como algo visível, como algo que possa ser percebido para todos, que o Deus a quem ele servia não era o mesmo Deus dos cananeus, mas ele estava servindo ao Senhor, e edificou ali um altar ao seu Deus. Em Cristo Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo, não há lugar neste mundo, por mais tenebroso que seja, que nos impeça de testemunharmos a nossa fé. Entenda essa verdade. Em Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo, por mais tenebroso o lugar onde quer que nós estejamos, nada nos impedirá de testemunharmos a nossa fé, de que outros saibam que o Deus que nós estamos servindo não é o mesmo Deus deles. Que a nossa convicção no Deus verdadeiro, ela pode ser vista, ela pode ser reconhecida por nós edificarmos um altar através das nossas vidas, por mais tenebroso o lugar que nós estejamos. Apocalipse, capítulo 2, o verso 13, diz: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Havia lá esta igreja, que não obstante estar onde era o trono de Satanás, onde Satanás ele habitava, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela reteve o nome do Senhor, ela não negou a sua fé, a ponto de Antipas, essa fiel testemunha, ela não negar o Senhor, ela continuar firme, não obstante ter sido morta, ela ali não negou o Senhor. Nós temos condições de, não obstante o lugar que nós estamos, por mais tenebroso que seja, testemunharmos que estamos servindo ao Deus vivo. Amém. Que Deus possa nos ajudar, que através dessa reflexão, dessas verdades que nós aprendamos, nós possamos continuar firmes no Senhor. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai, que Tu nos dá a graça
para nós retornarmos, ó Pai querido, da onde nós erramos, reconhecendo, ó Pai, que do nosso erro, e retornarmos, ó Pai, do início, enquanto há tempo que nós venhamos, ó Pai querido, voltar. Ajuda-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Ajuda, ó Pai querido, nós termos o discernimento, se é necessário nós nos apartarmos de algumas pessoas, se isso, porventura, é com o propósito de evitar o mal maior, que nós venhamos ter esse discernimento e termos, ó Pai, que uma atitude prévia, antes que o mal ele venha se concretizar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nós sermos guiados, ó Pai querido, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e não pelo nosso coração, ao nós tomarmos as nossas decisões. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda. Pai, que as Suas promessas elas se cumpram em nós, que nós realmente estejamos descansando no Senhor, sabendo que Tu és soberano e que a Sua fidelidade faz com que as Tuas promessas se cumpram em nós. E Deus, nós sabemos que nós, por nós mesmos, não temos condições de permanecermos firmes. Mas se estamos firmes, é porque o Senhor tem nos sustentado. Eu suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, continua nos sustentando, auxiliado pelo Teu Espírito. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.